Fala galera, meu nome é Felipe Meriga, mais um podcast do canal Além do Código. Tô aqui com dois amigões hoje, que são dois cases de sucesso, que vão compartilhar vários insights com a gente hoje. Para quem não segue o canal, já segue o canal, deixa o seu like, compartilha para os seus amigos, porque toda semana tem vídeo aqui. E hoje a gente tá aqui com o Luizão, Luiz, prazer, irmão pessoal. meu, de longa data. E aqui também meu amigo Vitor Pietro, que também é amigão de longa data também, dois profissionais excelentes. Hoje a gente vai conversar sobre internacionalização, sobre como se portar numa entrevista, soft skills, comunicação para sua carreira e também falar um pouco sobre empreendedorismo. Temos aqui o Luiz, que já foi CTO de várias empresas, ele vai trazer vários insights e várias ideias sobre como iniciar no empreendedorismo, tudo quanto é tema relacionado a isso. E também a gente vai falar, não vamos falar só coisa séria hoje, né? Hoje a gente vai falar, temos polêmicas, tem polêmica, né? AI. Isso, não só a polêmica, a gente vai falar de curiosidades da nossa carreira também. Primeiramente, eu gostaria de apresentar meu grande irmão Luiz. Ele já foi CTO de duas empresas, né? Duas startups. Duas startups, uma de Londrina e outra que é de São Paulo. De São Paulo. Isso. E hoje, o que você está fazendo? Conta mais sobre você. Hoje eu estou numa carreira empreendedora, eu e meu time de IAs, trabalhando para mim ali. Também logo estou contratando mais pessoas para a equipe. Estou vivendo uma transição que eu já vinha construindo há bastante tempo, já empreendi desde muito novo. Então, até me apresentando, né? Como o Felipe falou, eu sou Luiz Luz. Minhas primeiras linhas de código foram com 10 anos de idade. Queria ser um hacker ali, eu queria invadir sistemas, mas eu queria ser o hacker que protegia. E aí eu descobri que para ser um bom hacker eu tinha que saber programar. E aí eu fui descobrindo a programação. A início eu comecei criando sites, desenvolvendo sites. E aí eu segui uma carreira realmente ali, fui programador, líder técnico, arquiteto. Me tornei CTO também, né, liderando aí, pelo menos nesses últimos 7 anos da minha carreira, liderando equipe de tecnologia, ajudando as empresas, os negócios a alcançarem ali uma eficiência. E agora eu tenho empreendido justamente para fazer com que mais empresas, mais negócios consigam aí usufruir da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, para gerar resultados dentro do negócio dela, né, que seja ali para um atendimento mais ágil ali, para gerar mais conversões e diversas outras soluções. Então, eu tenho bastante vivência no mundo da programação e uma das coisas que eu mais gosto é sempre em compartilhar conhecimento, por isso que eu fico muito feliz em estar aqui, fico feliz em conhecer o projeto Além do Código e estar nós três aqui também, porque não é só programar, tem as soft skills, tem um lifestyle por trás disso e que muita gente que está começando não sabe como que é e a gente vai quebrar esse tabu aqui hoje. Só a ponta do iceberg, né? Só a pontinha ali. Só a ponta do iceberg. E aqui temos nosso grandioso This is Vitor Pietro. It's time! Esse é monstro. Nosso grande, esse é monstro. O cara já pegou vários trampos na gringa. Hoje ele trabalha também internacionalizado, trabalha home office, trabalha para empresas dos Estados Unidos. Conta mais sobre você, meu irmão. Nada melhor do que você para falar sobre sua carreira. Vamos lá, não vou contar a história inteira aqui, senão eu vou matar vocês de tédio, né? Mas partindo aí para a parte que interessa mesmo, eu comecei a atuar em clientes internacionais um pouquinho mais de 4 anos que eu tô nessa aí. E a grande sacada que eu tive na época foi que o meu primeiro trampo aqui em Londrina foi na TCS. O Felipão já trampou lá na TCS. Eu já trampei aqui. Olha o que vocês vão falar da TCS, hein, gente? E, cara, não, mas foi uma experiência excelente que eu tive, porque você tem contato com pessoas de outros países e na época eu nem pensava em internacionalizar nada do gênero, mas você tinha pessoas de outros países dentro do time atuando no mesmo projeto. E aí eu falei assim, estudei inglês a vida inteira, né, só que eu não tinha o speaking na época. Eu falei assim, vou ficar aqui perdendo a oportunidade de poder conversar, interagir com o time falando. Então eu comecei a estudar para fala mesmo, conversação. E aí isso deu 1 ano e meio, assim, estourou pandemia. Eu já estava com um tempo legal de carreira, já estava com inglês bom para conversação. Então, e aí a pandemia estourou o home office, né? Então foi quando eu internacionalizei de fato, assim, peguei o primeiro trampo. E depois de lá a gente vem
né, melhorando ali as ofertas, trabalhando em diferentes projetos, mas, né, sempre buscando a melhor versão ali, agregar mais conhecimento, e no meu momento atual agora eu estou empilhando stack. Então, como a gente acaba batendo num limite ali, né, a galera de Java aí, né, que costuma codar em Java. Java é uma excelente linguagem para começar, muito boa, só que chega um ponto que você acaba batendo no teto do que a linguagem pode oferecer. Chega um ponto que você fica com raiva, né? Não fica com raiva, não diria que raiva é a palavra. O apresentador... Não clara o ódio do apresentador por Java. Não, mas que isso. Java a gente trouxe muitas coisas boas também, não trouxe? Trouxe. Foi por conta dele. Que trouxe o Pietro, né? É a única coisa boa. Trouxe essa coisa linda na minha vida. E aí tô com Golang agora, então tô num processo migrando, né, para Golang, porque a gente consegue pegar ofertas melhores de trabalho mesmo com Golang, e caminhando para Web3 também, né, vai falar um pouquinho sobre Moonlight aí também, mas a ideia é conseguir pegar um pouco de experiência mais de mercado, ainda atuando de Web2, até chegar com um certo nível de maturidade, poder atuar full time aí com Web3. E puxar ferro, cara, ajuda a codar? Porque, ó, a galera que tá assistindo aqui vai começar a falar, ó, acho que tem que treinar agora, né? Acho que esse é um ponto bem interessante. Ó, era zoeira, ele pegou sério. Não, é bem legal, assim, porque bastante pessoas perguntam, né, no que ajuda, né, na prática fazer alguma atividade física, né? Quando a gente passa o dia todo ali na frente do computador, sentado, gastando neurônio ali, a gente não praticar um esporte, a gente fica doente realmente, mental e físico, porque o corpo precisa de movimento, então, querendo ou não, para controlar o estresse, para poder realmente ter uma energia para poder performar bastante tempo, tem que ter uma atividade física. Então, é essencial. Para quem quer fazer Moonlight, para levantar um dinheiro. E a gente vai falar sobre Moonlight, achei bem legal falar bastante quando é vantajoso e quando não é vantajoso, né? Porque acredito que nós três aqui já fez isso na carreira em alguns momentos, continua fazendo, enfim, mas tem as estratégias certas para não ficar doente, né? Para que vale a pena ali realmente, e ter um Moonlight que vale a pena e ter um Moonlight que não vale a pena. Para quem não sabe, Moonlight é ter vários empregos. Só traduzindo aqui, porque às vezes a gente vai falando, a gente fica falando aqui e não traduz os termos. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, então para você que tem um CLTzinho e um PJ, e você não sabe que isso chama Moonlight, agora você sabe. Tem um termo. Tem um termo. E, Pietrão, como é que foi seu primeiro trabalho de dev? Você falou um pouco da TCS, né? Mas como é que foi? Qual que foi sua primeira linguagem? Quais foram as dificuldades? O que você achava quando você entrou no mundo da programação? Assim? Onde você achava que você ia parar? Cara, é uma história bem engraçada, na realidade. Porque o meu primeiro trabalho, eu ainda tava na faculdade, né? Então, eu tinha saído do quartel, né? Tinha ficado 3 anos lá. Você sai do quartel, um choque de realidade, né? Ter que voltar pro mundo mesmo, né? Zigue-zague, Zuluzes. E eu fui estudar, né? Análise de sistemas. Eu não tinha nenhuma pretensão, assim mesmo, do que eu ia colher dali, mas eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Então, eu sempre fui muito da área de tecnologia, estava muito ligado a isso, então fui me descobrir logo nos primeiros semestres ali que eu já queria codar, né? A arte de você conseguir resolver um problema com linhas de código ali foi o que me chamou a atenção desde o começo. Então, durante todo o tempo que eu estava estudando ali na faculdade, eu já estava com a ideia, quero ser desenvolvedor. Então foi que eu falo que foi engraçado, porque eu morava em Arapongas na época, Maringá, uma cidade que eu consegui o meu primeiro emprego, e aí eu ia fazer uma hora e meia assim, de distância, né? E eu ia fazer a transferência da minha faculdade, faltava 6 meses para finalizar, e aí eu ia transferir, o professor chegou e falou assim para mim, ó, não transfere, acaba aqui com a gente, esse último semestre você faz como se fosse EAD, mas o curso era presencial, você só veio fazer as provas. Uhum. E aí eu já era autodidata, assim, aprendia muito bem por conta. Uhum. Aí eu falei, professor, fechou então. Uhum. Porque a transferência ia atrasar a grade, ia ter que ficar mais 1 ano, mais ou menos. E aí foi engraçado que eu cheguei em Maringá, fiquei assim 3 meses,
e vim para Londrina. Vim para Tata. Então, tipo assim, foi um bizu que o professor, tipo, permitiu na época lá que me salvou. Eu tenho uma história muito boa da Tata, mas não sei se eu vou contar agora, porque tem patrocínios envolvidos. Mas que você viu como é diferente as trajetórias nossas, né? O Luizão, por exemplo, ele queria ser hacker quando ele era criança. 10 anos. Ele queria ser hacker. Não tinha nem computador, eu queria ser hacker. Eu, com os meus 23 anos, eu nem pensava em programação. Primeiro que eu odiava programação. O que eu queria era trabalhar fora do Brasil. E aí eu comecei a procurar como que eu trabalho. Eu estava fazendo engenharia elétrica na UEL. Como que eu posso ir para fora do Brasil? Eu acho. Aí foi quando eu pensei, se eu falo Java aqui, eu falo Java lá no país. Infelizmente eu continuo falando Java em outros países. Tô brincando, gente. Eu adoro Java, viu? Eu continuo falando Java em outros países. Aí teve uma matéria na faculdade que eu tomei pau, que era microprocessadores, que é uma das únicas da elétrica que você tem que programar. Aí eu peguei DP 2 vezes nessa matéria. Aí quase toda a matéria eu passei chutado. Mas aí nessa matéria eu falei assim, não, eu quero estudar para passar com 10 nessa matéria. E aí estudei, aí eu falei, nossa, não é que eu sei fazer isso aqui? Aí foi quando eu falei, cara, se eu aprender isso aqui, eu consigo ir para fora. E foi basicamente quando eu comecei a aprender. E aí sim, foi quando eu criei todo o meu projeto de internacionalização e falei, vou terminar essa faculdade aqui e vou internacionalizar. Foi um pouco diferente com o Pietro, né? Sim. E agora o Luizão queria ser hacker desde criança. Não hackeou nada, mas pelo menos já foi CTO de duas. Foi melhor ser hacker? Eu hackei, foi melhor. Mas assim, ter o conhecimento de segurança é bem importante. Ajudou a alavancar bastante a carreira, os conhecimentos desde o início da carreira sobre diversos tipos de tecnologias e não só linguagem de programação, mas uma parte de infraestrutura, de arquitetura, porque para ser um bom hacker, para trabalhar na área de segurança, né, tanto protegendo ou quem trabalha ali fazendo ataques que seja, você tem que fazer uma engenharia reversa. Então você tem que entender bem como é construído para entender ali os pontos frágeis para poder invadir um sistema ou proteger. Então, para conseguir fazer isso da melhor maneira possível, você tem que justamente entender da coisa. E eu tinha muito tempo disponível quando eu era criança, e eu aproveitei, ao invés de ficar desperdiçando tempo, eu me divertia programando, lendo uma apostila. Então, até encontrei em casa um livro de C++ com uma criança de 12 anos. Então, isso, até hoje eu vejo uns vídeos na internet do pessoal lá criando automação, né, no N8N ali, com 12, 13 anos. Eu falei, você tem certeza? C++. Você tem certeza que você era uma criança normal, Luizão? Não, cara, eu não era. Acho que... Eu também tenho. Não era. É os pontos fora da curva. Mas eu acredito que, sendo uma criança que tem esse interesse ou não, a tecnologia ela pode fazer parte em um determinado momento e ajudar justamente a construir uma boa carreira. E, assim, ainda é uma grande oportunidade para quem está entrando, fazendo transição. Então, eu admiro bastante, principalmente, quem entra na carreira de tecnologia depois de uma certa idade, né? Que faz essa transição. O cara saiu do quartel e entrou para a tecnologia. Excelente tópico. Você ainda leu minha mente. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Pietro. Pietro, se eu tenho 20... Melhor, vamos reformular. Se eu tenho 43 anos, quero mudar de carreira. Vamos supor, eu sou um advogado. Quero trocar de profissão. Por onde que eu começo hoje? Começo com front-end, com back-end? Ou eu não começo por isso, eu começo observando quais são as áreas que estão em demanda da área de tecnologia, e aí eu aposto nisso. Se você fosse um advogado hoje, com 43 anos, e você quisesse virar programador, porque tá no hype, né? Todo mundo tá ganhando em dólar agora, quem é programador tá indo muito bem. Esse movimento está sendo bom, de pessoas vindo de outras áreas para programação. E o que você faria? Cara, a gente tem que avaliar a questão, o propósito da pessoa, né? Por mais que esteja em alta, né, o pessoal vê ganhando dólar, brilha o olho e etc., não é uma coisa com que você vai dedicar 1, 2 semanas, vai fazer um curso lá de 200 horas e você já vai sair... né, entregando resultados absurdos, né? Então, quando a gente fala, né, quero ser um programador, você vai construir uma carreira. Porque a verdade é que quando você começa a estudar os assuntos, nunca mais acaba.
E até você ser um profissional que se posiciona de uma forma legal dentro do mercado, de forma atrativa, vai um tempo. Então a pessoa tem que estar ciente disso, porque, né, às vezes a pessoa entra numa conversa com alguém, fica com uma perspectiva, uma expectativa diferente, e aí vai para a realidade, e aí ela vê cadê aquele sonho que foi vendido. Você disse tudo agora. Desculpa, a frustração ela impede que as pessoas continuem, porque ela entra com uma expectativa muito alta em conseguir um resultado que, por exemplo, o Meriga já conquistou, mas que começou, o Pietro já conquistou, às vezes eu ali também já conquistei, mas eles não olham bastidores. Então a pessoa acredita que em uma semana ela fazendo um cursinho ali, ela já vai estar apta para ganhar em dólar e ser a melhor. Não é assim. Na verdade, acredito que a constância é que nem na academia, né? Você falou da musculação. Você vai na academia a primeira semana, se você for todos os dias, na outra semana você não vai mais, porque você não conseguiu mais, porque você vai estar todo dolorido, né? Porque quando você começa na academia, você fica super dolorido. Você tem que ter a recuperação. Então, na programação também, você começa, você vai absorvendo, mas tendo a constância, você vai chegar num caminho bom, né? Então, acho que essa dica para quem está fazendo transição, lidar com a expectativa é fundamental. Inclusive, isso foi um prato cheio pós-pandemia para a galera que vendia curso, começar com todo aquele hype do estude programação em 6 meses e ganhe 5 mil reais, 5K, começava no 5K, né? Mas foi um prato cheio para essa galera que vendia curso nessa época. Hoje eu acho que a galera tá ficando mais caindo na real do que tá acontecendo. A galera tá caindo mais na real, mas a regra do mercado agora tá aumentando. Inclusive eu vi uma palestra esses dias que tá difícil ser medíocre, era o tema da palestra esses dias hoje. Não é não? Porque a gente não entrou no assunto de IA ainda, mas já mandando um gancho, né? Como, né? Hoje você aprendendo a fazer, né, um CRUD ali, operações básicas ali dentro do sistema, o GPT faz aquilo ali em segundos. Então agora o diferencial do mercado antes, se você soubesse pelo menos fazer um CRUD para começar a entrar no mercado, você, já estava gerando valor. Já estava gerando valor. Com o seu Pokédex você ganhava 5 mil reais depois de 6 meses. Porque o que vem por trás daquele processo, né, já mostra muito do que você estudou e o tempo que você gastou para entender ali. Só que ali agora você está com o GPT, ele faz a mesma coisa em 5 minutos. Então o que é o diferencial? É você conseguir pilotar a ferramenta. Então hoje não basta você só fazer o CRUD. Você precisa fazer o CRUD, você precisa resolver o problema. Não é mais aquela coisa assim, só escrever código. Agora você precisa entender a entrega da solução. Não que agora precisa, né? Mas essa é a régua mínima do mercado hoje. O que me fez, que foi diferencial na minha carreira, para eu chegar em posições de liderança, também conquistar boas remunerações, foi justamente as soft skills e não ficar só preso em código. Porque eu me considero um bom programador. Sou o melhor programador que eu conheço? Não, conheço vários programadores fantásticos. Até na minha equipe eu já tive vários programadores fantásticos, mas o que fez realmente ser algo a mais ali foi justamente entender de produto, entender da parte de negócio. Então, esses conhecimentos, comunicação principalmente, então sempre investir em comunicação para poder que comunicação é uma habilidade, né? Tanto interpretar, né? De ouvir e depois expor as suas ideias. E trabalhando em equipes, porque antes a pessoa escolhia a programação porque o programador ele ia ficar só atrás da tela e não tinha que conversar com as pessoas. Hoje, justamente, principalmente com a IA, você tem que saber ter toda uma interação com a sua equipe, uma interação de negócio e voltar naquele ponto, né? No que eu vou gerar valor aqui dentro com essa habilidade da programação. E esse é o grande segredo para quem está entrando no mercado agora e para quem já está no mercado, né? Como eu utilizo a IA, como eu utilizo as minhas habilidades soft skills, como eu utilizo a minha habilidade técnica para gerar um resultado ali, um impacto que aí vai gerar através do código. Exato. Então, inclusive a nossa profissão não é só programar, né? Não é só escrever código. Por muito tempo foi achado isso, né? Sim. A indústria foi mudando, foi chegando novas pessoas, foi dando uma cara nova, um rebranding ali, principalmente naquela época de juros a 0%, 1%, que saiu uma startup, 300 startups por dia no Vale do Silício ali nos Estados Unidos. Então era startup de tudo quanto é lugar, só que foi
foi trazendo pessoas de outras áreas, de diferentes, que tinham diferentes culturas, principalmente quando meu primeiro emprego na Irlanda, eu trabalhava, acho que no meu time tinha pessoas de 10 países diferentes quase, era num time maior que eu trabalhava. Então acho que isso mudou também muito e abriu o olho da galera, que não é só escrever código, não é ficar ali na frente da tela só escrevendo código. Tem um trabalho em equipe por trás, tem um trabalho pensado no produto, porque hoje tem muita gente que é fazedor de task. O cara vai lá no board do Gira, acha a task dele, ele não sabe nem por que ele tá fazendo aquela coisa. Ele só puxa a task, tem um CRUD para fazer para alguma coisa, que vai colocar alguma coisa no banco de dados, que não sei o que. Eu tenho que fazer um batch para inserir dado numa tabela. Ele fez. Para que serve aquilo lá, amigo? Não sei. E sabe por que é bom ter esses meninos aqui? Porque eu tenho script aqui, só que ele já puxou um gancho maravilhoso. Inclusive, aí a gente vai ter que... Não tem como não ir para esse assunto, né? Exato. Ele falou de A, agora vamos para a pergunta besta que sempre fazem. Você já sabe, né? Só olhando no meu olho, você já sabe, né? Não sei. Claro que sabe. Ele ficou apaixonado na hora que eu olhei pra parte dele. Como você não sabe, Luizão? Qual que é a pergunta? A IA vai te substituir? Quantos anos? Legal. Em quantos anos? Countdown. Até melhor. Tem duas perguntas em uma. Eu gosto muito dessa pergunta. Algumas pessoas têm feito pra mim. Será que vale a pena eu começar a programar hoje? Ou quem já é programador, será que a IA vai roubar meu trabalho? Então tem muitas pessoas ciciosas. Aí justamente essas pessoas aí, elas já estão perdidas no tempo e já estão numa linha ali de perder o trabalho pela IA. Por quê? A IA já faz parte no dia a dia. No meu dia a dia, acredito eu que 80%, 85% do meu código é gerado por IA. Eu não fico criando lá as interfaces, os DTOs na mão, como eu fazia lá atrás. Tá dependente já. Então, eu sou usuário... usuário de IA, né? Tá dependente. E com muito prazer, porque essa é uma tarefa que não gerava valor. Então, primeiro, tem que entender para onde um mercado... Então, tudo que foi feito em tecnologia, programação, computação, é para esse momento da IA. Não tem outro sentido. É dessas automações da IA, otimizar, gerar resultado. Então, tudo está se convertendo para esse momento. E a gente está no início, né? Você não é como se você não soubesse o que a IA está produzindo. Então, a IA está produzindo, você está orquestrando revisando e orquestrando. Orquestrando. Exatamente. Então, porque daí, se você não sabe, não aprendeu a fazer, não desenvolveu a habilidade do desenvolvimento, como é que você vai revisar o resultado da IA? Calma aí. Revisando e... Revisando e... Não, o que muita gente tá fazendo é só para dar um puxão de orelha na galera, que eu sei que todo mundo faz isso. No meu trabalho eles fazem. Tem gente que não revisa, só pergunta pro GPT e copia e cola. Comando C, comando V. Já era. Rodou... Git push, git commit, git push. E nem o commit, nem a mensagem do commit estão nem a mensagem, é fit, new commit, push. Commit no fim do dia. Aí GitHub Actions ficou riscadinho verde, já era, manda task para dono. Sim. Assim, para quem está iniciando, tem que usar IA já para aprender programação. Então, usar para brainstorms, para poder, o que eu devo aprender, qual que é a melhor padrão, arquitetura, porque no início de uma carreira em tecnologia, e foi isso que me fez um diferencial, sempre como posso escrever o código de diversas formas, eu entendia que eu poderia num laço de repetição ali, usar um for, while, enfim, fazer isso de diversas maneiras, e com IA você pode fazer isso para acelerar o aprendizado e tanto para criar o código, né? Você não precisa ficar toda vez repetindo ali as mesmas atividades, você pode automatizar ali com a gente integrado ali na IDE. E isso já é um baita diferencial. Então, você não precisa ter muitas skills na utilização da IA para poder justamente estar encaminhando bem ali, acompanhando esse movimento do mercado. Então, até ontem, inclusive, eu li uma notícia do iFood lá, que o iFood hoje é uma das maiores empresas ali de tecnologia que tem estimulado os próprios funcionários a criarem agentes para automatizar tarefas. Aí todo mundo cria que mas eles vão depois fazer uma demissão em massa, porque que vai ser demitido quem justamente
não acompanha a evolução. Porque quem entende, fala, pô, se eu estou criando um agente aqui, que eu posso criar um agente que vai resolver uma outra dor que tomava muito tempo. E esse movimento foi igual quando surgiu os e-commerce, né? Quem só vendia na loja física sofreu quando começou os e-commerce, porque o comportamento das pessoas mudou. Então, tem que entender que o comportamento do trabalho com tecnologia ou algumas profissões, elas vão sumir, assim como é o programador COBOL. Quantos programadores COBOL vocês conhecem? Só os que têm mais de 60 anos. Exato, mas existe ainda, tem uma demanda, mas diminuiu bastante. Quando eu iniciei a programar, eu iniciei com PHP, usei Delphi também. Hoje é muito... o mercado acaba diminuindo bastante. Então, quem trabalha com tecnologia tem que saber justamente, ou você falou, tá usando o Golang agora, tem que ter esse molejo para poder não ficar fechado. Sim, mas vocês fugiram da minha pergunta. Não foi respondida ainda. A gente vai ser substituído em 15 anos? Em 15 anos? Não me role de novo, Luizão. Eu acho que falar que não vai ser substituído seria... Vai ou não? Sim, vamos ser substituídos. Não, agora a gente já saiu do papo sério, agora é teoria da conspiração. Sim. Quando chega a GI? É a Matrix. Quando chega a GI? É legal o que o Luizão falou dessa questão de substituir, porque fica com receio, né? Porra, a agora tá fazendo meu trabalho, vou perder o emprego? Gente, perspectiva de negócio. Se a gente consegue entregar um resultado mais rápido, um backlog que era entregue, né, em 1 ano, hoje ele é feito em meses. Então, a tendência é que contrate mais. Sim. E que as próprias pessoas do time aprendam a pilotar a IA, né, para acelerar o processo da empresa, porque é para isso que está lá, para acelerar o produto, para entregar valor para a sociedade e ajudar de alguma forma. Então, assim, em 15 anos, rapaz, é difícil. Mas, assim, pelos próximos 5 anos aí, eu digo... Tem bastante trabalho. Com certeza vai ter muito trabalho. Inclusive, saiu um gráfico das empresas do Vale do Silício, as startups, da quantidade de horas que o pessoal está trabalhando. Então, as empresas têm estimulado os caras a passarem final de semana. Então, no final de semana, a galera toda está trabalhando total, porque está uma corrida por conta da IA. Então, tem muitas oportunidades, muitas maneiras de ganhar dinheiro. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu quero ganhar bastante dinheiro agora, aproveitando esse momento, para que quando a IA roubar meu trabalho, eu já esteja aposentado. Mas em compensação, essa é a meta. Era a próxima. Todo mundo está fazendo isso. É a pergunta depois dos 15 anos. Se vai substituir, então você tem 15 anos para você conquistar sua liberdade financeira. Exato. Porque aí você já vai estar aposentado depois de lá. Se ela dominar, você vai usar ela para limpar sua casa, você vai usar para ela N coisas. Mas enfim, a gente vê um monte de gente que continua trabalhando com IA e a gente vai ver que vai ser substituído o cara que faz CRUD. O fazedor de CRUD vai ser substituído no mercado. Vai ser aquele cara que já foi dito pelo Luizão, que ele olha como que é o produto, o que o time está precisando, ele não puxa só a task e ele é individualista no time, ele sabe o que a task dele representa no todo. Então, isso é o profissional que vai ser valorizado agora. Porque muitos anos trabalhando na indústria de software, eu encontrei inúmeras pessoas que são fazedores de task e eles literalmente só fazem CRUD. Muitas das coisas na indústria é CRUD, né? Às vezes a gente fica falando, nossa, tô fazendo um CRM. O que você tá fazendo no final das contas? No final do dia você tá fazendo o quê? Vários CRUD. Um CRUD. Tudo é CRUD. Você tá fazendo um grande Passou sistema. uns anos, é tudo CRUD. Eu trabalho hoje com realidade estendida. E basicamente é um CapCut online. Eu faço parte do back-end do CapCut online. O que tem no back-end pro front? É CRUD. É CRUD também. Exato. Então, somos todos fazedor de CRUD. Mas lembre-se, você não vai conseguir seu primeiro emprego com Pokédex, mas vai ajudar. Mas esse é o profissional que vai ser substituído. O cara que só faz CRUD por fazer, o que não entende o escopo da coisa. E mudando um pouco de assunto agora, temos aqui um grande representante, empreendedor, que eu gostaria de saber dele, como que foi a transição de carreira. Ele queria ser hacker, para começar, ele queria ser hacker. Só que aí, depois disso, ele foi empreender. Só que, com certeza, tem uma jornada aí, né? Sim, Tem, nesse gap aí, aconteceu muita coisa, né?
No final, você não conseguiu roubar o cartão de crédito de ninguém e você foi Não, eu nunca... criar uma empresa. Meu objetivo nunca foi... Ele é white hacker, gente. Não, exato. Eu via muitos filmes, na época tinha uns filmes da Hackers, da Angelina Jolie. Nossa, E aí eu queria ser o cara que ia defender os sistemas. É um filme, acho que é muito antigo, né? Mas eu assisti quando criança, eu me apaixonei pela área. E, assim, falando de empreendedorismo e tecnologia, é uma jornada que começou ali desde da raiz, ali dos primeiros códigos. Porque minha primeira experiência na área de tecnologia foi desenvolvendo sites. Numa época em que vários negócios não tinham sites, e eu era uma criança que estava aprendendo ali HTML, CSS, JavaScript. Uma criança que tá aprendendo. 11 anos. Desculpa. 11 anos, uma criança. E aí tinha muito o papel do sobrinho, né? Porque tinha um sobrinho que era bom em trabalhar, em arrumar impressora. Arrumar impressora. E aí um tio meu realmente perguntou para mim: você sabe criar sites? Estou precisando de um site para o meu negócio. E aí eu falei, sei, mas eu não sabia. Então, 100%. Eu sabia, e foi a primeira experiência. E ali eu ganhei R$200 na época para desenvolver aquele site. Que ano que era? 2006. Estourou. Milionário. Nossa. Eu falei, se eu fizer mais um site aqui, eu já posso aposentar. E foi muito legal essa experiência, porque eu comecei depois desse primeiro projeto a vender outros sites e a juntar um dinheirinho para melhorar meu computador, né? Para poder ter uma internet melhor, para poder comprar um computador ali com uma placa de vídeo, para conseguir jogar. E foi ali que eu falei, caramba, dá para eu ganhar um dinheiro com isso, mesmo não tendo a idade ainda para poder trabalhar, e foi bacana. Então ali já veio um lado empreendedor, de ver uma oportunidade de resolver uma dor, que é o que todos os empreendedores fazem, né? Ele não é o dinheiro em si, mas é através de uma habilidade, ele resolve uma dor, e isso resulta ali no financeiro, quer ou não, que é importante, né? Ou você trabalha para alguém, ou você cria seu negócio e resolve as dores de outros negócios, e você é remunerado por isso. Aí depois disso, quando eu entrei realmente no mercado, eu aprendi bastante, com bastante empreendedores, e eu sempre tive um lado de justamente querer fazer um pouco a mais daquilo que eu estava sendo contratado. Então, se eu estava sendo contratado para ser um desenvolvedor, eu buscava formas de talvez também fazer liderança das outras pessoas e auxiliar. E aí eu acabei falando, caramba, mas se eu estou resolvendo isso aqui dentro pro negócio que eu estou trabalhando, eu posso fazer para mim mesmo, né? Aí eu comecei ali justamente a empreender quando eu comecei a ter um papel de CTO as a Service, que seria um papel justamente de ser uma pessoa de tecnologia ajudando outros negócios a desenvolverem os seus produtos, mas também a contratar outras pessoas, Pioneiro. A fazer um papel de produto. Isso foi em 2017, 2018. Aí eu cheguei a ter ali umas 5 startups, mais ou menos, que eu estava fazendo esse papel. E eu estava também com um trabalho, né? E aí nesse período também veio um trabalho na gringa, inclusive, que foi bem legal. Aí foi que muitas dessas coisas, eu falei, agora eu preciso focar em uma. Aí veio a oportunidade para me tornar CTO realmente, de verdade, de um único negócio. E aí eu achei bem interessante, porque tinha questões de equity em jogo, e eu estava olhando para equity também, não só para uma remuneração. E aí eu vivi boas experiências, né, ali como liderança, mas realmente que eu fiz essa transição para empreendedor foi esse ano, onde eu decidi sair ali de uma carreira que eu estava construindo como CTO para fundar minha própria startup, aproveitando esse momento do hype muito grande de inteligência artificial e de muitos negócios ainda não terem processos, não terem tecnologia para ajudar justamente esses negócios. Então, o meu foco, os meus clientes são negócios para que tragam inteligência artificial, para que consigam alavancar suas operações, terem mais tempo de qualidade. Então, eu não estou resolvendo uma dor para o cara ganhar mais dinheiro. Eu estou resolvendo uma dor para que ele consiga, no final de semana, ele está descansando. O empreendedor tem isso, né? E a IA, querendo ou não, ela pode ajudar muito nisso. Se você tem um processo organizado, se você tem automação, que a IA, a tecnologia faz isso, as linguagens de programação faz, então o empreendedor, as pessoas que estão no negócio conseguem ter mais tempo para focar na qualidade. E com isso, consequentemente, resulta em qualidade. É um case que eu vejo, na verdade, um problema que eu vejo muito na indústria, que é inclusive uma pergunta para você agora. Tem muitas empresas
fintechs, empresas que utilizam tecnologia como seu core. Muitas pessoas, o que a gente vê é um gap gigantesco entre o CEO e o CTO. Muitas empresas a gente vê isso. Existe um gap gigantesco e muitas das vezes o produto que é entregue não era o produto que era esperado. Não existe uma falta de comunicação logo ali no C-level que cascateia para baixo da empresa. E aí isso, se ali em cima a comunicação tá falha, imagine lá embaixo. O que acontece é que o time de desenvolvimento entrega o famoso pedi um cavalo e entreguei um burro. É esse. Bom exemplo. Mas por que isso acontece? Porque normalmente o CEO não tem a visão de tecnologia e o CTO não tem a visão de negócio. E botaram um nerd para ser um C-level. Aí o CEO, ele acredita que ele contratar um nerd ali para ser o CTO ali, ele vai conseguir entregar exatamente o que está só na cabeça dele. E ele não entende de tecnologia, não entende do time, dos problemas técnicos. E aí o cara de tecnologia, ele só entende do mundo técnico. Então, as startups conseguem ser bem-sucedidas, criar grandes transformações digitais, né? Porque ainda a gente vive num mundo de transformação digital, de sair do mundo analógico ali, por exemplo, o case do iFood, né, de entregas, assim, Uber, enfim, várias outras startups. É justamente fazer essa transformação, só que é um processo, então todo mundo, né, então quem é só da área de negócio tem que consumir tecnologia, tem que saber de IA, tem que saber de programação, não precisa quem vai sentar na linha de frente, mas o cara de tecnologia ali também precisa. E é o programador já na ponta que está executando, porque aquilo que me gerava mais assim, desconforto era ver realmente que o dev do meu time, ele estava só movendo o card no Gira, né? E ali o resultado que estava sendo entregue não era um resultado bacana. Então, quanto mais, assim, o cara pode estar começando hoje, o dev, ele está aprendendo de negócio, está aprendendo como a IA vai ajudar ele, o cara vem fazendo um bom trabalho, tendo essa constância, entendendo como está o momento do mercado, o cara vai crescer muito e vai ser bem sucedido, que acho que é o que todo mundo procura, de certa forma, ser bem sucedido no que faz, né? E ser bem sucedido não quer dizer dinheiro, mas é ter a liberdade de conhecer vários países, várias culturas, que é algo que não conheço o cara melhor nisso que o Meriga. Eu quero saber de você. A gente quer fazer a pergunta agora. Você está fazendo as perguntas pra gente. Você falou que no seu primeiro trabalho na Irlanda, lá você trabalhou com gente de todos os países. Como era isso? Qual eram os problemas que você enfrentava, né? Então, essas coisas são bem legais. Então, você tem uma liberdade geográfica. Tem um problema muito grande que eu enfrentei na Irlanda. Muito grande. Inclusive, só para dar uma descontraída aqui, eu acho que vocês estão muito sérios. Tive um problema muito grande na Irlanda de comunicação. Você sabe do que eu vou falar já, meu amigo. Nós, brasileiros, enrolados. Meu primeiro emprego na Irlanda, felizão ali. Consegui o emprego direto do Brasil. Eles pagaram relocação, pagaram 6 meses de aluguel, pagaram visto. Estourei. Cheguei lá na Irlanda assim, ó. Grandão. A primeira semana aqui, ó. Em vez de eu falar, cheguei no time agora, eu tenho que suar, né? E aí cheguei lá, já comecei a aprender, fazer engenharia reversa em tudo a codebase dos caras. Foi beleza. Aí network também, puxava o saco de todo mundo. Aí, mas brasileiro, né? O brasileiro gosta de zoeira. E na época, era antes da pandemia. No auge do gemidão do WhatsApp. No auge. No ápice. Eu olhei pro lado. Na primeira semana de trabalho, eu olhei pro lado, o irlandês do meu lado ali. Eu falei, é esse o alvo. Enviei e segui minha vida feliz. Tanto que na outra semana eu levei uma bronca, porque eu tava trabalhando muito. Europeu é tudo vagabundo, viu, gente? Não é verdade? Não posso dizer o contrário. Cara, foi o único continente que eu trabalhei que eu já levei bronca por trabalhar muito e o cliente falou que podia entregar na próxima semana, muitas vezes. Enfim. Aí mandei o gemidão. Depois de um mês, o meu chefe, que era chinês, chamou pra conversar. Aí eu falei, nossa, eu tô mandando muito bem, né? Ele vai dar no one-on-one aqui, o cara vai falar bem demais, gente. Ele chegou, Felipe, eu não queria acusar você, mas na empresa só tem um brasileiro. E aí eu falei, puta merda. Só tem um brasileiro. E aí,
Ele falou, porque o VP daqui da empresa tava numa reunião, ele tava no dongle, sabe o dongle que fica no meio da mesa? O cara conecta no Bluetooth, a galera da meeting tá ali no meio, enfim, vocês sabem. E aí, o VP, no meio da reunião, abriu o celular porque ele recebeu um vídeo de algum colega. Ele abriu na reunião junto com o cliente. E era o gemidão. O gemidão. Então você e aí o povo internacionalizou voltou, o gemidão. Eu internacionalizei o gemidão, cara. O precursor, E aí eu voltei. né, da mensagem. Aí fizeram a engenharia reversa e falaram, só tem um brasileiro no time. Aí foi eu. Aí foi isso que eu aprendi. Não zoem quando você não estiver no Brasil. Ou Mas zoa você de foi leve. demitido? Não. Não fui demitido. Não. Legal. E Levar abro uma- com isso, na verdade, o poder da comunicação. Qual que é o poder da comunicação, Pietro, para um desenvolvedor? Eu não vou falar em todas as profissões, porque senão fica muito broad a questão. Vamos falar para profissionais de tecnologia. Vamos pegar o gancho já, vamos jogar pro internacional, principalmente, né? O cara que ele vai estar se posicionando ali, ele vai ter que desenrolar Eu tô parecendo o Nil aqui, ó. desviando. Pode ser? E um monstro, por favor. Obrigado. Né, usando a comunicação, principalmente o idioma nesse caso, para pleitear posicionamento melhor no mercado. Só que é um processo, né? Você tem o que é a comunicação, não é só a gente conversar, mas é o que você estava comentando. É você conseguir passar a mensagem, você entender a mensagem e mais ainda, né? Você conseguir enxergar se a mensagem que você está passando, a pessoa que está recebendo está conseguindo entender de fato. Exato. Esse é o sucesso da comunicação. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. É muito mais sobre ouvir do que falar, né? Exato. Então, eu acredito que soft skills, ela pode te levar... Já vem aquela frase, todo mundo conhece, né? Mas vale a pena citar ela. As pessoas são demitidas por comportamentos e são contratadas por atributos técnicos. Então, dificilmente um cara é demitido por hard skills, porque ele aprende aquilo é binário. Por mais que ele tome bronca, mas quando ele tá tomando bronca porque ele não tá performando bem, é por causa do comportamento dele. Se ele tivesse comportamento de estudar, ele estaria... Então, é sempre uma questão de comportamento. E a comunicação está diretamente envolvida nisso, está diretamente envolvida no crescimento da sua carreira. A pessoa que se comunica melhor é a pessoa que consegue chegar a lugares mais altos, porque muitas vezes o cara fala assim, você tá num time de 100 pessoas, e aí você começa a trabalhar pra caramba, e seu manager nem viu que você tá trabalhando muito. E também aí do nada uma pessoa é promovida e você não. Sim. Só que em algum momento você comunicou pro seu chefe quais são suas expectativas, você chamou ele pro one-on-one, você falou o que você gostaria de representar nessa empresa, não só pro seu chefe, mas para as pessoas do seu time. Então, acredito que a comunicação ela é muito importante. E também na entrevista, né? Porque na entrevista, principalmente, é um processo de venda. Né? Você está se vendendo. Né? Acabei de fazer um upgrade aqui, ó. Estou nas alturas. Uau. Aí você me quebra, Luizão. Uau. Vamos lá. Então, voltando à questão da comunicação, você que já fez muitas entrevistas, você foi CTO, conduziu várias entrevistas, qual que é a importância? Como se vender bem numa entrevista e é preciso puxar muito saco? Legal a pergunta. Sim. E é bastante importante, principalmente quando você está do lado, né? Você está sendo entrevistado, você ter uma preparação ali de um pitch, né? Da sua apresentação, é fundamental, vai ajudar. Quando você está do outro lado também, você aprende muito. E ali, num contexto de entrevista, o que é mais importante relacionado à comunicação? Que todo mundo esquece. Avança no processo quem demonstra mais confiança que está apto para aquela vaga. Ponto. Então, transmitir confiança é fundamental. Então, se eu chego, por mais que eu seja uma pessoa comunicativa, que eu gosto de falar, e eu chego lá na entrevista e fico falando, e muito energético, será que isso vai ser positivo ou negativo para aquela vaga? Depende, né? Muito de quem está do outro lado, o que eles estão buscando,
Então, eu já tive casos, né, que a pessoa ela mandava super bem na comunicação e eu me sentia inseguro. Eu falei, cara, essa pessoa não demonstrou, não demonstrou que tem o conhecimento técnico. Porque quando eu fiz algumas perguntas mais técnicas, ela demonstrou ali um outro perfil de comunicação, porque daí ela se sentiu insegura. E aí você cria desnivela ali realmente daquele perfil de comunicação que ela estava mantendo para uma pergunta mais técnica. Aí fica evidente para quem do outro lado está entrevistando que ela talvez não tenha aquela... Por mais que ela tenha, né? Nunca dá para saber só na conversa ali mesmo. Então, qual que é o importante? É agir natural. A comunicação, ela tem que fluir naturalmente. Não adianta você ter uma comunicação que não é sua. Você é menos comunicativo, é mais fechado. Você tem que fazer o mínimo, né? Então, você tem que gerar uma conexão com quem está te entrevistando. Você tem que manter ali as coerências, né, durante a conversa. E então não tem o importante justamente, até eu me enrolei aqui um pouco para dar a conclusão final, ter... Conclusão final? É ter justamente essa... Deixar fluir natural, se conectar, né, com quem está te entrevistando e deixar o papo fluir normal, sem o estresse ali, sem a pressão. Porque isso vai ser fundamental, é o básico que precisa ser feito. Então, dessa forma, não vai ser o cara mais papudo que vai levar a vaga de você. E nem se você é uma pessoa mais técnica, que não gosta de se comunicar tanto, isso também não vai te atrapalhar. E para você, Pietro, que trabalha, já fez várias entrevistas para o exterior, agora essa pergunta é para aquecer, que você já sabe qual que é a próxima. Que já fez várias entrevistas pro exterior, muda muita coisa do que o Luizão tá falando, tem coisa diferente, ou se você vende tênis aqui no Brasil, você consegue vender tênis em outras cidades, só não conta Nova York, né? Porque tem a famosa frase if you can make it here, you can make it anywhere. Porque aquela cidade é cruel. Se você consegue vender sapato aqui, você consegue vender sapato em qualquer outro país... Claro, transforma essa analogia para programação. Vamos lá, vamos falar em termos de programação, né? Cara, com certeza. E além de passar em muita entrevista, já tive em posições de fazer muita entrevista. E assim, querendo ou não, né, o mercado internacional, para você manter a vaga, né, o teu posicionamento a longo prazo, você tem que ter performance, você tem que entregar. E se você não tem domínio da sua tecnologia, você não consegue fazer isso. Você até pode passar na entrevista, mas você não mantém, né, aquilo a longo prazo. Então, o nível técnico, o mínimo que pede na vaga, você vai ter que conseguir atender os critérios, né? Eu, fazendo várias entrevistas, muitas das vezes, a pessoa não consegue desenvolver um nível técnico mínimo esperado para aquela vaga. Então, ali, adianta o cara saber se vender? Adianta o cara ter uma boa comunicação, uma boa expressão das ideias, se ele já não tem um nível técnico? Pô, meu canal é sobre soft skills, galera. Os caras estão indo onde eu não queria. Mas continue. E aí, tô brincando. E entra o ponto, porque é assim de fato, né? Então você vê empresas como Netflix ali, Spotify, os caras que são sharp mesmo, né? Então é um time, não é um negócio assim, é um time temporário, né? Uma temporada lá. Então, assim, com certeza, a parte técnica, no meu ponto de vista, como maior parte do tempo sendo entrevistado, é o que conta mais. Óbvio que você ter o storytelling, né, para você se apresentar, é o essencial pro começo. Porque logo nos primeiros segundos ali, se você já começa a se enrolar para se apresentar... Já rodou. Já era. Sim. Então, eu sempre falo que aquele small talk ali no começo da entrevista, o cara pergunta seu hobby, pergunta seu... empresas que são assim, principalmente, você tem que saber a cara da empresa que você está querendo aplicar. Tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas, por exemplo, que nem a Xteam, tô fazendo propaganda de vocês de novo, ou da Cake. São empresas que são, vamos dizer, mais para frente, eles já foram fundados por pessoas com identidade de nômade digital, então... É uma pegada diferente. Você já sabe que ali você pode mais numa vibe Felipe Meriga paraquedista, assim, na coisa. Você fala, eu gosto de saltar, eu gosto de fazer isso.
Às vezes você vai entrar numa empresa que vai ser 3 velhão te entrevistando, você só vai aqui, ó, polite. Então, depende muito também. Saiba com quem você tá falando, saiba com quem você tá falando, também se refere a... Eu tô falando com um cara de RH. Eu não vou moer nele que eu fiz um S3 lá ligado em outro lugar, que aí ligou na Lambda, que batia na minha API, que tinha rate limit, alguma coisa assim. E aí foi assim que eu resolvi o problema. Não, você vai dar aquele storytelling para ele entender nas palavras dele. Aí se você tiver entrevista com o arquiteto, aí você moe de falar jargão com ele. Exato. Mas, e como é que foi, já que a gente tá falando de internacionalização agora, como é que foi a virada de chave? Porque muita gente que internacionalizou, e eu acho que essa é uma das grandes viradas de chave, quando o assunto é internacionalização, que vamos supor que hoje você ganhe seus 12 mil reais CLT. É um salário muito bom aqui no Brasil, principalmente se você mora em Londrina. E, inclusive, esses dias teve a polêmica do iFood, né? Inclusive, eu tô com o iFood. O CEO do iFood defendeu o trabalho remoto. E tem um trecho da entrevista dele que ele fala: todo o cara trabalha em São Paulo, o cara trabalha em outro lugar do Brasil, ele ganha o salário de São Paulo. Então, imagina, você tá ganhando o salário de São Paulo morando em Arapongas, em Londrina, ou em Cambé. O legal é que todo mundo vai assistir esse podcast e não faz ideia de onde que é Cambé. Mas é perto do Japão. Mas, enfim. Se você... Eu até perdi. Do trabalho remoto. Do trabalho remoto. Mas eu acredito que quando você vai internacionalizar... O TDAH bateu. Eu acredito que quando você vai internacionalizar, eu acho que o que dá explosão na mente é o cara que ganhava 12K CLT, às vezes ele já internacionaliza com 5K dólar. Mas 5K dólar, pô, o dólar tá 5 hoje. Ele já subiu, ele dobrou o salário dele. Ou às vezes ele internacionaliza já com 9K dólar. E é uma grana boa, o cara tá com quase 50 milha por mês. Qual que é essa... Como é que foi essa transição aí? Porque aí é a hora que você entra para outro jogo, né? Que é um dos grandes motivos que o povo quer internacionalizar, né? Seja você, porque você é nômade digital, você quer sair viajando para conhecer várias culturas. Ou se você tem uma linda família e você quer prover melhores condições para sua linda família. Mas isso você está alavancando o seu patrimônio. Então, enfim, deu uma excedida aqui, mas como que foi isso, essa virada de chave na sua vida? No meu caso, eu não tinha planejado internacionalizar. Foi uma conversa. Consequência, né? Foi engraçado, a gente estava num churrasco com o pessoal da ATCS. E aí, eu conversando com um amigo, Charcão, tamo junto. Tava conversando com o Charcão e ele falou assim, cara, tem um amigo, acabou de se formar, né? Então, zero experiência no mercado, contratou pra uma empresa gringa, tá lá ganhando os seus 5 mil dólares. Falei, não tá. Nem fudendo. Não. Ele converteu, né? Não. 5 mil vezes, na época devia ser não, 3, eu ganhando 4, 3, 1.500 CLT, bicho. 1.500 CLT e assim, eu já me considerava um cara fora da curva. Não, e o salário inicial de tecnologia, normalmente, muitas das vezes menor que um estagiário de advocacia, por exemplo. Só que a grande diferença é justamente no progresso que você pode ter. Então, por exemplo, já tem um idioma ali, né? Já consegue internacionalizar logo de cara a carreira. E tá ganhando 3K dólar, sei lá, talvez 2K dólar. Já é bacana. Já é um salário, já é um valor muito legal. No Brasil, para aprender ainda, né? Então... inclusive, se você tem direito à cidadania europeia, é uma coisa muito boa. Eu sempre falei isso porque é uma estratégia de internacionalização que pouca gente utiliza, só que é uma das melhores, uma das mais fortes. Claro que teve todo aquele problema com a mudança da lei da cidadania italiana, que é que todos os brasileiros quase têm, todos não. A maioria de todos imigrantes, porque a maioria no Brasil ou é japonês, ou é descendente de japonês, ou de alemão, ou de italiano, né? As pessoas que têm descendência, eu ia falar dependência. Dependência é porque eu tô pensando na IA já que eu ia falar. Quando você começou a ganhar esse valor, o que você pensou? Eu vou comprar uma Hornet. Então, e aí teve um processo, né? Porque aí eu soube que existia a possibilidade. Abriu a consciência. Exato.
Aí fez aquele... Assim, cara, como assim? O cara acabou de sair da faculdade, já tá ganhando aqui 20 vezes mais que eu. Né? Então, eu sempre fui um cara muito competitivo em jogo e eu falei, não aceito isso. Então, eu já sabia, já tava investindo no inglês na época e tal. Eu já sempre fui um cara muito dedicado, assim, a entregar, né, o 100% ali, o 110%. Então, eu comecei a entender, cara, o que falta para eu ter o meu posicionamento internacional, né? Infelizmente, a carreira de desenvolvimento, ela cobra muito em tempo de experiência, né? Então, se você não tem tempo de experiência, para muitas vagas, você não tá nem no filtro básico, mínimo ali. Era por isso que eu tava falando aquilo lá e continuo agora, que aí eu puxei o gancho da sua resposta, que muitas pessoas têm direito à cidadania europeia. E quando você não tem nenhum tipo de cidadania, que nem o Pedro falou, você vai ter que ter um tempo de experiência mínimo aí, pra você competir com as pessoas de fora. Seja remoto, seja você vai ser um expatriado, sei lá. Mas, se você tem... Eu conheço várias pessoas que eram advogadas, que já foram médicos. Eu tenho um amigo que era médico, virou programador. E foram pessoas que tinham cidadania italiana, principalmente. E aí o cara mudou para Irlanda, mudou para Suíça. Como ele é europeu, ele consegue pegar um trampo de júnior. Ele fez um bootcamp, fez uma faculdade e pegou um trampo de júnior. Então, o primeiro trampo da vida dele de programação foi fora do Brasil. Esses foram exemplos do cara que foi para a Suíça, para a Irlanda, né? Mas também você pode estar no Brasil com a sua cidadania italiana, você consegue pedir um trabalho lá na Europa, remoto, é porque tem muito trabalho lá que você precisa de visto. E aí muitas pessoas acabam perdendo o trabalho porque você precisa do visto. Então, a cidadania europeia, até hoje, e quase ninguém comenta disso, das pessoas que falam sobre internacionalização, é um dos maiores caminhos para quem está começando. Para quem já está faz tempo, é mais uma bala no seu revólver. Mas para quem está começando, é a forma mais fácil. Interessante. E completando o fio, né? Porque aí começou o trabalho para posicionamento internacional. E aí o meu primeiro trabalho internacional, acreditem ou não, eu tomei muita pedrada. Porque você vai, né, com aquela... Não, eu só preciso aprender a falar o inglês. E aí, falava de fato. Só que aí começa a entrar em reunião de planning, né? Você começa a ter requisito de business e aí você não tem a retenção da informação. É o vocabulário. E aí, assim, o que começou a acontecer? Fazer as reuniões, não entendia nada. E não tinha IA para gravar ali depois. Não, aí tinha que começar a gravar e assistir depois e ficar, né, ajudando para conseguir. Mas em relação a valores ali, poxa vida, foi... quando você percebe, né, pô, tem uma outra realidade... O seu primeiro salário no exterior foi... Abra números. Você saiu de 1.800 ali como... eu já, até chegar no internacional, eu já estava atuando como PJ, aqui no Brasil mesmo. Uns 4, 5K. Cara, não, valores exatos. Que valores exatos, né? Eu acho que devia estar uns 7, 8 mil ali, 8 PJ. Mil ali, legal. Um pleno. Tava chique já. Tava pleno. Eu já tava com 2 anos e meio, mais ou menos, de experiência. Foi bem rápido ali. Foi rápido. E quando você internacionalizou, você já bateu ali os 10, passou de 10, tranquilo. Então, aí foi... esse primeiro foi $2.000. $2.000. Na época dava um pouquinho mais de 10 mil ali. Eu falei, rapaz, eu nunca sonhei em ganhar mais de 10 mil por mês. Então foi... Posso falar uma coisa? Pode falar, porque eu ia driftar aqui um pouco. A minha carreira, a boa parte da minha carreira foi em mercado brasileiro, né? Então, com experiências aqui dentro. E eu já tive experiências também em projetos internacionais globais. Era projetos, o idioma era espanhol, aí dava para desenrolar ali. Ou inglês, eu estava... Assim, conseguia... Mas é a mesma coisa. Só que aí tinha um peruano na equipe, aí tinha já outro brasileiro, então faziam uma salada de frutas ali e saía bem. Mas é a primeira vez que eu ganhei em dólar, então eu recebi uma transferência no PayPal lá de $1.000 e eu ganhava toda segunda-feira $1.000. Falei, rapaz... É um outro mundo. Quando você vê aquilo acontecendo. Credo, que delícia. É muito legal, principalmente que foi durante a pandemia que o dólar deu uma subida.
Aí eu consegui até conquistar ali algumas coisas que eu buscava na minha vida. O dólar deu uma subida, o dólar deu uma disparada. O dólar subiu. E você disse que é competitivo, né? Que tem uma pergunta muito importante para fazer agora. Você disse que era muito competitivo porque você jogava, né? O que você jogava? Cara, eu joguei... É porque tava muito sério de novo. Eu tô aqui pra tirar vocês da seriedade, entendeu? Esse aqui é um podcast é um podcast não é sério. Que não é sério. Tá, então agora vamos mudar o game aqui. Vai. O que você jogava? Não, nessa época eu... Na Lan House. Não, na Lan House? Na Lan House, você quer voltar tanto assim? Não, você acha porque isso aqui é 30 a mais esse podcast. É verdade. Cara, eu ia pra Lan House, fazia corujão pra ficar jogando Need for Speed, não era nem CS, cara. Caramba. Nossa. Eu gostava muito de jogo de carro. Most Wanted. Não, era o Underground 2. O Motion era da mulherzinha lá, né? Os caras ligam por causa... depois ainda. Veio depois, mas era o Underground 2 na veia. Eu achava que os caras eram mais nerd. Eu jogava Ragnarok, Mu, Tibia. Mas eu jogava depois. Foi depois. Eu tinha servidor de Mu, cara. E o Priston? O Priston, você tinha que deixar o PC esquentando uns 20 minutos até se logar. Aí caía a net depois, você se fudia. Na internet de escada, né? Musão, resetar lá. Autoclicker ali. Eu lembro que eu colocava um pezinho em cima do Enter lá pra ficar rodando a... Aí Itaú, autoclique Itaú. Desculpa. Desculpa, Itaú. Vou tomar strike do começo do canal do Itaú. Desculpa, Itaú. De ler. Aproveitando aí, né, ó, o dev do Itaú agora, ó, no podcast. Então tá bom, vamos entrar em polêmica já. O que você achou desse negócio do Itaú? É um movimento de negócio. Não tem como... É até um ponto legal, né? Saiu algumas notícias do pessoal falando, nossa, eu trabalhava, varava a madrugada ali, trabalhando, fazendo as coisas, aí os caras me demitiram, não sei o quê. Eu acredito que tenha muita gente boa ali que trabalhou ali, que tem qualidade, vai se reposicionar tranquilamente. Mas o que acontece? Quando você comunica que você está trabalhando demais, gera uma sensação para quem está do outro lado de que você não está tendo competência para fazer as coisas dentro do horário de trabalho. Então, normalmente, o que é comunicado é isso, não que seja a realidade. Muitas vezes você está sobrecarregado mesmo, não estão te jogando todo o trabalho ali e você está se matando para fazer. E algumas vezes, assim, eu estava na posição realmente que eu precisava ficar trabalhando até mais tarde, que aí entra num outro tema bem interessante que a gente comentou no começo do Moonlight ali, de ter 2 trabalhos. Mas é que eu não estava performando bem, porque era uma stack nova, então eu estava tendo uma curva de aprendizado e eu tinha que ficar recriando bastante coisa, aí eu precisava trabalhar mais, então não tinha competência 100% ali em fazer. Então, no início, eu apanhava mais. Mas sempre que eu comuniquei isso, de certa forma, depois eu me arrependi, porque eu percebia, todas as vezes que eu comentava que eu estava sobrecarregado, que eu estava dizendo assim, eu não sou... capaz de resolver isso, não estou apto para isso. E quando eu estive do outro lado, e quando me traziam isso, né, as pessoas da minha equipe traziam isso, é claro que eu sempre olhava, será que essa pessoa ou está sobrecarregada mesmo, tem muita coisa ali, mas quando ela trouxe isso, eu falava, opa, peraí, mas por que ela também não sinalizou que ela está sobrecarregada ali? Porque está deixando isso, né? Então sempre tem alguns vieses ali. Então tem que ter sempre esse cuidado e não deixando o assunto sério demais, mas o que você comunica ali no final do dia acaba sendo algo contra você ali mesmo. Então, O duro, né, é que a gente vai acompanhando, né, as redes sociais também, LinkedIn principalmente, é porque a desculpa que o Itaú usou não condiz com que os próprios funcionários que sofreram um layoff estavam relatando. Então a gente vê vários relatos de profissionais. Acabei de receber minha avaliação semestral aqui, performance excelente, demitido. Então aí leva, né, a justificativa pública da empresa condiz com o que realmente está acontecendo? Na minha opinião, por clique e monitoração, cara,
se você for usar uma métrica dessa, né, para diagnosticar se o cara tá performando ou não... Linhas de código. Mas vê-se bem que de um lado temos uma pessoa que vai ganhar o personalité, porque ele falou melhor do Itaú, e outra pessoa que não vai, que vai perder o dela, porque eu sei que você tem o personalité. Exato. Mas eu acho o seguinte, dessa questão toda, porque a questão que permeou ali depois foi a do trabalho remoto e também do trabalho presencial, que culminou no podcast, na entrevista com o CEO do iFood, que falou sobre o trabalho, logo depois falou do trabalho remoto. E as pessoas hoje no mundo estão muito binárias. Ou você é ateu ou você é cristão. Ou você é de esquerda ou você é da direita. Muito extremo. Então é tudo binário. Então ou você é home office ou você é presencial. Exato. E pro iFood funcionou o home office. Pode ser que para sua empresa não. Pode ser que para sua empresa também não. Todo mundo tem presencial. Então depende muito do use case da empresa. Então eu acho que o papo, como todas muitas coisas na vida, é mais assim, é mais cheio de detalhes, cheio de nuances, do que só falar ou é remoto, ou tem o híbrido também, mas é uma questão de conversa, de alinhamento do negócio, o que é melhor para essa empresa, o que é melhor para outra. Então, como tudo na vida, você não precisa falar, é assim, é desse jeito. Eu ia falar isso agora. É? Se olhar na carreira desse cara, na sua carreira, na minha carreira, a gente nunca seguiu ali o que o pessoal estava falando. A gente foi seguindo ali nossos instintos e estamos construindo, né? Estamos nesse processo. Característica legal, que toda vez que a empresa tentou impor uma tecnologia nova, algum caminho que eu não queria seguir, eu sempre saí fora. Falei, não, quem comanda minha carreira sou eu, independente de onde eu estiver atuando. E vamos com uma pergunta besta aqui. Pode falar, Deusão. Cortou o Luiz. Desculpa. Pergunte. Não, pode falar. Pode continuar. Não. É que eu tô querendo dar cover em todas as questões que tem. Inclusive, até umas adicionais. Bala. Porque essa aqui, ela é bem besta. Eu quero assunto polêmico. Eu não quero ela é bem besta, já vai vir. Essa não é polêmica. Mas os outros, pior que a galera quer saber, é uma pergunta besta. Inclusive, um amigo meu falou, pergunta isso, porque é besta, mas qual que é a sua linguagem de programação favorita? É pra ser torcedor mesmo. Né? Não vem com papinho de, porque essa aqui é rápido, é porque o JavaScript é bom com uma coisa, cada linguagem faz o que ela foi feita para fazer. Essa é a verdade, mas qual que é a sua favorita? É Java. Ai, credo. É Java. A minha é TypeScript. TypeScript? Typezão da massa. Tá bom. Não, a minha é claro que é o Rust, né? Não tá na cara de todo mundo que é. Mas agora defenda. Por quê? Cara, eu acho que o Java foi além. Eu tenho uma história com ele. É uma linguagem que... Não, de fato. Você pegou. O Java mudou minha vida e você consegue explorar muitas aplicações com o Java. De verdade. Tipo assim, 90% assim, o número, né? Tirei lá do fonte Arial, Times New Roman. Mas assim, a maioria das aplicações que você vai fazer, um Java ali vai dar conta. Vai dar conta. Quando que você precisa de uma coisa mais performática, um Rust da vida? Quando você tem a necessidade de performance. Fazer um CRUD de alta performance. Aí você vai fazer você vai fazer um CRUD lá de um sisteminha básico em Rust, bicho? Não. Né? Então, assim, até porque um Dev Rust é caro. Né? Por isso que é meu preferido. Aí tu pega um cara que é Java Dev... jogador da UEFA, né? É outro game. É outro game. C, então. Então, até pra você achar pessoas depois que entendam, né, daquele idioma, né? Vamos colocar a linguagem como um idioma. O Java você vai encontrar, cara. Você balançou a árvore... Cai 10. Cai 10. O Java tem bastante... É uma comunidade grande, né? Então tem bastante... O Java é uma linguagem antiga, então não é uma linguagem tão nova, então tá aí no mercado. Então, realmente faz sentido. A minha, até trazendo o porquê do TypeScript, porque
você consegue ser full stack, né? Então você consegue, cara, fazer um monte de aplicabilidade, desenvolver um app, desenvolver um back-end, um front-end, consegue... Você faz tudo, né? Faz mobile também. Isso é chique. Faz chique. tudão. Então eu acredito que isso tem um poder bem grande e é uma linguagem também fácil de encontrar outros programadores para contratar. Então pensando um viés de negócio, um viés também de liberdade de fazer... também de vagas, né, de oportunidades, então acho bem alinhado assim. Eu fiz essa pergunta porque é para identificar com o povo que está assistindo também, porque às vezes a gente fica falando só de empreendedorismo, a gente não fala do cruzão, né? Saber que a gente passou por isso, a gente faz a mesma coisa que vocês fazem todo dia, sim, do mesmo jeitinho. Então, acho que são perguntas bestas, mas que conectam, não tem nenhuma bruxaria, que conectam as pessoas. No final do dia, a gente está procurando no Stack Overflow, mas na IA também, né? Porque foi essa época do Stack Overflow, que já me ajudou muito mais que a IA, em tempo, em quantidade, né? Em qualidade, vamos falar que não, mas em quantidade, sim. E vamos falar agora... Pelo olhar, essa eu identifiquei. Essa aí. Essa eu identifiquei. Se eu tenho estampada ali, né, mais de um emprego, o que eu tô fazendo? Virou o pai do Cris. É o programador pai do Cris. Boa, pai. E a tia é minha Rochelle. Meu marido tem 2 empregos. Moonlight é o tema da vez. Moonlight. Por que é Moonlight? Polêmico. Sobre a luz da lua. O conceito de estratégia. É o trabalho depois do trabalho. Polêmica, hein? Polêmico. Tem um ponto bem interessante, tá? Eu já fiz bastante Moonlight, né, durante minha carreira. Não tinha esse nome ainda, que esse nome é novo, né? Só chamava trabalho extra. Eu só fazia o garoto do job ali, né? Antes das garotas do job. Tinha o garoto do job que tinha vários jobs ali, freelancer e tudo mais. Trabalhando com programação, para deixar bem claro, né? Senão as pessoas... achei que era outra coisa. Não, trabalhando com programação. Você está falando de programação? A gente tá... É tecnologia, além do código... Mas é além do código, então... Ó, esse podcast, para ele ir no caminho de zoeira é muito fácil. Então a gente tá mantendo a postura aqui, porque tem muita sinergia, tem muita amizade, muito memes. E a gente é brasileiro. Mas é que além do código... Pelo que eu tô falando aqui, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá indo muito bem, porque a chance disso aqui desandar é gigantesca. A gente tá se segurando aqui. Além do código, além do trabalho. Mas do Moonlight ali, teve os momentos que me gerou uma ansiedade muito grande de estar com mais uma responsabilidade de entrega. Porque... com o tempo, né, na primeira semana é legal. Você fala, caramba, depois quando eu receber o pagamento, vai ter um retorno legal. Mas você tem que sempre entender para qual finalidade é esse dinheiro. Se você está usando esse dinheiro para algo estratégico na sua carreira, para te trazer uma liberdade, acho que vale muito a pena. Mas se for só para pagar um boleto, pode ser que te ajude a ter paz depois. Só que fazendo isso com muita frequência, começa a ser algo que vai te prejudicar. Vale muito mais a pena você, às vezes, ter seu trabalho, depois estudar o inglês, para depois conseguir uma vaga boa na gringa, do que ficar pegando vários trabalhos e tá atolado de trabalho. Às vezes você consegue pagar o boleto, sobe um dinheirinho no final do mês, só que você tá estressado, você tá cansado, não tá curtindo. Então, na pandemia eu fiz isso, peguei muito trabalho porque eu não podia sair, não podia fazer as coisas. Mas 2 meses ali, cara, me privei de academia, me privei dos amigos, só trabalhando, eu tava doente. E isso é algo que não vale a pena. Então, vale a pena sim pegar, mas tendo uma estratégia, uma finalidade, não só a curto prazo, que seja pagar um boleto, mas que seja também de talvez conquistar a liberdade financeira, ou principalmente utilizar uma linguagem de programação, um framework que você tem vontade, que no seu trabalho você não consegue aplicar e que nesse freela você vai usar para justamente se aperfeiçoar. E isso, a longo prazo, você vai começar a dominar mais stack, vai empilhar stack e isso vai valer a pena. Então, mandou a pio agora, hein? Luizão mandou. Antes de eu passar pro mestre, eu queria fazer um adendo aqui. Porque tem muito chato. Adendo aí, então. Tem muito chato, né? Quando a pergunta é essa. Porque aí o cara vai falar, mas por que eu não posso pegar 2 empregos? Porque se eu pegar 2 empregos, eles vão descobrir. E primeiro, se você é PJ, você sabe o que significa PJ? Então,
Acho que talvez Então, acho que é que eu quis entrar nesse assunto. Eu não vou nem fazer uma pergunta desse assunto. Só queria deixar claro que você sabe o que você está fazendo, porque tem muita gente, quando a gente inicia esse assunto, que começa, porque isso aí não pode, porque isso aí pode, eu já fiz um monte de vezes. Então, depende da sua relação que você tem com o seu trabalhador, com o seu contratante. Cada caso é um caso. Então, você tem que analisar o seu caso. E basicamente isso. É um papo que exige maturidade. É um papo exige que exige maturidade. E não é de idade, é de cabeça. É o mesmo papo de quem já internacionalizou, que tá ali no meio, tem você pagar todos os impostos, você não pagar nenhum imposto, que é conhecido como sonegação fiscal, e tem a elisão fiscal. A elisão fiscal é você achar meios, junto com o advogado, de você pagar o menor imposto possível. Já vai entrar o podcast ANCAP aqui. Aí já dava um gancho para um contador aqui. Se tivesse contabilidades, patrocinem esse homem aqui. Mas, enfim, é esse também. Mesmo tipo de assunto, é aqui no meio, depende do caso. Então, era só para fazer esse disclaimer. Mas, Pietro, você que entende bastante disso, eu já fiz, no meio da pandemia, eu fiz Moonlight e estava com 3 empregos, 3 PJ. Dei conta, 2 no Web3, era na rede Ethereum, e outro era como DevOps. E, cara, foi muito difícil. Eu ganhei muita grana nessa época, porque era um rate altíssimo, tudo em euro. 1 era em Libra e 2 era em euro. E ganhei muito dinheiro nessa época, mas também ganhei alguns pontos a mais no nível de depressão, no nível de ansiedade. Então, como que você faz para se manter sano, tendo mais de um emprego? Mente sana com corpo insano. Nossa. Exatamente, sano em corpo insano, né? Esse equilíbrio aí do work-life balance, né? Ele é o ponto que mais pega ali para quando você começa a fazer realmente. Mas o ponto do Moonlight ali, você já tem que entender que o Moonlight ele não é para qualquer um, né? O interesse da pessoa em já sair de um CLT e ir para o PJ é porque, de fato, ela quer ter uma renda extra, certo? Mas ela não quer que o cliente que ela esteja atendendo seja prejudicado. Porque se eu já tenho um trabalho full-time e eu vou pegar um freela ou vou pegar algum outro contrato ali, você não quer que a sua performance caia no seu trampo atual e você não quer que deixe a desejar no que você vai fazer depois do horário. Então isso aí é muito importante, né? Não é uma coisa assim, eu vou ser o espertão aqui, vou trabalhar para 2 empresas, tirar uma grana ali e vou prejudicar as 2 empresas. Porque você está performando numa, você vai começar a dividir sua atenção, você vai cair a performance, né? Mas você não quer cair a performance de fato que isso vai prejudicar a empresa. Isso é uma questão ética, né? Com certeza. Porque aí sai de um ponto onde você justamente está buscando ali um ganho financeiro, mas usando algo que não é ético. Eu estou, de certa forma, roubando, né? Eu estou sendo contratado para fazer algo, eu não estou fazendo outras coisas, e no final não acabo fazendo nada, e aí não entrega nada e perde todos os contratos que tem, né? Muitas das vezes. Exato. Né? Esse ponto acho que é o principal linha para quem tem a capacidade de fazer um Moonlight ou não. Ter essa responsabilidade. E ter o equilíbrio, né? Então, acho que esse é o ponto. E entender começar por ele. Entender que como você falou, Luiz, é um propósito. Você tem que ter um objetivo, seja para fazer uma conquista, né, material, pagar uma viagem, algo do gênero, né? Porque realmente quando você fica com uma jornada dupla, né, tripla, muitas das vezes, cara, você vai queimar o quê? Você vai queimar seu tempo, você vai queimar seu psicológico em troca de dinheiro. Então você tem que... Quando eu comecei, eu falei assim, eu quero ver até onde eu aguento sozinho, né? Sem prejudicar as minhas entregas, né? Então eu fui nessa mesma vibe aí. Eu lembro de uma época que eu tava rodando 3 ali, sozinho. E, cara, 3 ou 13? 3. E aí, cara, foi 3 meses ali pra ter um burnout. Aí é exatamente nesse momento que você começa a usar aquelas linguagens de programação que eu esqueci o nome.
É sertralina, Rivotril, alprazolam. Muita gente recorre às drogas, né, para poder se manter ali ligado, mas a longo prazo não é sustentável. Todo mundo que já teve a experiência, se deparou ali com um momento que tudo vai pra merda, porque aí não faz sentido o dinheiro que você está ganhando, não faz sentido, você perde a felicidade de estar trabalhando. E acho que encontrar esse equilíbrio é o verdadeiro segredo para qualquer área, né? Inclusive é um tema que a gente entrou aqui bonito, que eu gosto, que eu quero falar no meu canal. Então fala. Que é sobre... Nossa, o Luizão é apaixonante, né? Fala, Felipe. Olha o SMR aqui no podcast. Ó, vamos perder ali, hein? É um tema muito importante aí, ó. Esses caras acabam. Perdeu o fio da meada. Perdeu o fio da meada. Mas a gente chega naquela questão de eu preciso me esforçar para passar, para não ser mediano, para passar a média, só que eu também tenho que me equilibrar. Então, a gente volta naquele mesma questão de eu preciso de experiência para conseguir meu primeiro emprego, mas eu não tenho experiência para conseguir meu primeiro emprego e eu preciso do emprego para ter experiência. Uhum. Então, essa mesma questão. Então, eu acredito que eu sempre tentei fazer, vamos dizer, sprints. Eu falo, agora eu vou me esforçar, depois eu vou dar uma parada. Eu vou me esforçar. Aí, quando você tá quase chegando perto do Rivotril, você dá uma pisada no desacelerador. Não, brincadeira, gente. Mas é meio que você ir sentindo. Por isso que eu falei, é bom entrar nesse ponto agora, porque é uma questão muito pessoal, porque a gente entra já num papo de... Inclusive, sempre façam terapia, meus amigos. Exato. É uma questão muito pessoal, porque a gente entra num campo que depende, tudo depende. A gente sai do campo binário da programação e a gente entra num campo que as possibilidades são infinitas, porque cada pessoa é única. Uhum. E às vezes o que tá se esforçando muito para mim é pouco para você. Às vezes né? e mesmo pro Pietro. Então cada um tá na sua jornada ali. Uhum. Então acho que isso a gente tende a olhar muito pro lado, se comparar, né? E a gente às vezes pensa, não tô fazendo o suficiente. Então acho que por isso que dentro da sua carreira é muito importante você ter esse acompanhamento também, esse acompanhamento seu de como tá a sua carreira, na questão de autoconhecimento mesmo. Então, de inteligência emocional por isso que eu recomendo, sempre faça terapia, porque isso vai te ajudar na vida, vai te ajudar no seu posicionamento. Aí você vai aprender. Eu acho que o ponto aqui é saber a hora de descansar. Eu chego nesse ponto porque eu tive um momento da minha carreira, quando eu virei nômade digital, que eu comecei a juntar países. Eu queria viajar ao mundo e ter vários países na lista. Chegou uma hora que eu só chegava no país para contar ele. E ali eu sentava no meu Airbnb, começava a trabalhar e mais um país para conta. Não conheci nada dele. Então, eu acredito sufocante, né? Fica sufocante, fazendo moonlight ainda. E então acho que é tudo uma questão de, tô trabalhando muito. Acho que você tem que saber a hora de pausar, você tem que saber a hora de aproveitar aquilo que você conquistou, que foi basicamente quando o paraquedismo entrou na minha vida, que foi quando eu falei, preciso dar uma parada. Vou procurar uma coisa mais tranquila. Tranquilo. Vou começar a pular de paraquedas. Esse negócio de codar tá tirando a minha vida. Deixa eu pôr. Tá acabando com a minha vida, né? Eu acho que é mais fácil tirar, viu? O código? Mas enfim. Segundo o ChatGPT, é mais perigoso você andar a 200 km por hora do que pular de paraquedas. Ele tem um ponto, depois a gente vai falar disso. Mas enfim, e já falando de ChatGPT, não façam terapia com ele. Eu sei que você já colocou no ChatGPT alguns problemas da sua terapia. Então, e eu quero que vocês falem, vocês dois, falem o que vocês acham de importante nisso. Porque a gente falou de Moonlight, aí eu puxei esse gancho, porque é onde a gente chega próximo do burnout, próximo desses problemas que... Não é só o Moonlight que traz isso, né? Mas às vezes pessoas em uma empresa passam por isso. Sim. Não ter o limite é o principal ponto, né? Recentemente eu venho encarando esses desafios, porque empreendendo e fazendo muitas coisas sozinho ainda, né? Sem ter uma equipe, estruturando um negócio novo, que aí tem muitas descobertas que tem que ser feitas, processos que precisam ser construídos, você tenta naquela ideia, quanto mais horas eu trabalhar, mais rápido eu vou chegar lá.
E aí você despreza o seu descanso, como se fosse algo que justamente... Perdendo tempo. Não, eu posso almoçar aqui e já voltar a trabalhar. Eu posso deixar de ir na academia hoje que não vai impactar. Eu posso estender um pouquinho mais no trabalho e depois dormir menos horas, que no outro dia vai ser legal. Mas não, você vai cair na performance, né? E tem vários estudos aí que comprovam o quanto isso impacta. Aí depois de 2 semanas você não tá feliz, aí você começa a se questionar, aí você começa a entrar em uma noia mesmo, assim, tipo, se sentir síndrome do impostor, com várias coisas, né, que isso afeta. Eu tenho certeza que quem é programador, de alguma maneira, já passou por isso. Então, realmente é importante ter a rede de apoio, amizades. Então, quando a gente vem aqui, por mais que esteja falando de tecnologia, falando de trabalho, pra gente é alegria aqui, é diversão, mas também tem a questão... família, amigos, dormir, comer, respirar. E aí eu tenho, assim, vivi muito isso ao longo da minha carreira. Então sempre busquei equilibrar autoconhecimento, psicólogo ali também para poder ajudar. E é só assim que faz sentido e você consegue a longo prazo performar bem. E você, meu amigo? E o ponto que o Luiz falou é bacana porque eu chego no meu limite. Pô, você só vai entender o teu limite quando você chegar. Quando você chegar. Quando você realmente começar a explorar o tanto que você aguenta. Uhum. Né? Então, se você tem muito tempo, se você se sente com o ócio, o poder do ócio, você não está no teu limite. Quando que você vai entender teu limite? Quando você começar a ter burnout. Quando você começar a entrar nisso aí, vou começar... É um incentivo? Cara, é uma experiência, na realidade, uma experiência boa para você de autoconhecimento. Porque tem gente que vou testar meu limite e vai, passa 6 meses, o cara tá ok ainda. Chegou depois de 1 ano, aí dá o baque. Então essa questão tá muito relacionada com a energia da pessoa também. Né? Então... Porra, eu tenho uma jornada de mais de 12 horas de trabalho por dia. E o que me ajuda nesse processo? Eu fraciono o meu dia. Né? Então, já trabalhei de domingo a domingo. Né? Então, já testei várias formas de trabalho até encontrar o que realmente fez sentido e o que eu consigo lidar com a minha jornada de forma saudável. Então... Hoje a minha estrutura fica assim, o treino é imprescindível, né? São 2 horas do dia ali, que é quando você troca o turno, que é a hora do treino, para mim. Então são 2 horas ali que você vai sair do computador, você vai colocar o celular no modo... Avião, para não receber notificação, porque trabalho vai estar pocando, né? Então, vai treinar, desliga a cabeça, porque a única coisa que você quer se preocupar na hora do treino é dos pesos não cair em cima da tua cabeça, a barra não cair e você ficar enrolado ali. Resumo da ópera. Foi aquilo que eu falei no começo. Cada um tem a sua vida, tem os seus motivos, tem o seu trabalho. E é tudo uma questão de você se conhecer e sentir em que momento você está. Às vezes... O que eu quero trazer para esse canal, principalmente, é a questão de que eu não quero cagar a regra para ninguém. O Luizão é CTO, ele já foi CTO de várias empresas. O Pedro faz Moonlight. Se você não quer fazer Moonlight, você não faça. Se você não quer ser nômade digital, você não seja nômade digital. Então, acho que é para você pegar os exemplos que tem aqui e aplicar na sua vida e fazer o que você quiser. Então, eu acho válido também trazer nos comentários do vídeo experiências sobre esses assuntos. Acho que esses depoimentos é bem legal porque a gente vai ter uma perspectiva ampla também de como é a realidade. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente é privilegiado porque a gente está numa bolha, né? E, de certa forma, que é uma realidade muito distinta. Conheço programador que, cara, tá lá no Nordeste, numa cidadezinha pequenininha, que a internet e tem os seus desafios. Hoje a gente tem acesso a muitas pessoas, a muita coisa. Então, pra gente, muitas vezes é fácil, mas eu percebo que, na essência, é muito parecido, assim.
Então, tanto você lá, quando eu me conectei contigo, e você trouxe ali um pouco da sua experiência, você também, Pedro, quando é muito parecido, assim. Então, acho que usar a inteligência para justamente construir uma estratégia para que no longo prazo você esteja feliz no que você está fazendo, que você esteja ganhando um bom dinheiro ali também para poder ter as experiências, viajar e família ou solteiro viajando. Então, acho que tudo isso é sempre válido. E, inclusive, você falou no seu primeiro vídeo, né, no canal, sobre o livro lá, O Comércio pelo Porquê. Comércio pelo Porquê, é o primeiro ponto. Mas sempre foi assim, né, amigo? Sempre foi. Desde a época do Frank foi assim. E qual que é o seu porquê? Calma. Eu já ia mudar a pauta, cara. Você não percebeu a minha pergunta? Qual que é o seu porquê para esse além do código? Me conta. Mostrar para as pessoas que existe vida atrás do computador e que existe um propósito, que você está aqui e que a programação é só um meio que você está nisso. Então, é isso que eu quero passar, que você não prospere na sua carreira, mas que também você saiba colher os frutos daquilo que você está prosperando. E como eu disse, prosperar é relativo para qualquer um também. Se você às vezes saiu de uma empresa, você não internacionalizou, você saiu de um CLT 8K, 12K e você quer fazer só o seu churrasquinho de final de semana tomando sua Brahma, tá ótimo, cara. Você tá de parabéns. Cada um tem seu conceito de prosperidade. Então, é isso que eu quero passar, que você saiba se entender profissionalmente e que você saiba conduzir a sua vida de forma saudável. Então, esse é o meu porquê aqui com vocês. E a gente estava entrando nos últimos 15 minutos, por isso que eu falei do Frank. Você conhece ele? O Frank? Não? Quem que é o Frank? Conte-me mais. Deixa quieto. E agora é free for all. Agora é free for all. Eu quero saber outra coisa de você, porque senão vai ficar muito sério de novo. E agora só tem 15 minutos. Em 15 minutos não dá pra falar nada sério. Então... Se você... Mas essa pergunta até que é séria, mas eu não quero uma resposta séria. Vamos lá. Vamos ver. Se grana não fosse problema, o que você estaria fazendo agora? Eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Mentira, tá nem fodendo. Né, Luizão? Exato. Nem fodendo. Não, exato. Porque para mim é sempre... Eu nunca me preocupei com o dinheiro em si ali. De certa forma, a gente se preocupa para nossa sobrevivência de pagar os boletos, as contas. Mas no que se diz respeito ao que fazer, sempre foi acontecendo, foi conectando. Então, acho que esse ponto de conectar as coisas é legal. E realmente ser líder da sua carreira. Esse é um ponto que eu sempre trouxe até para os meus mentorados. Falei, em vez de você ficar esperando ali a empresa, o governo, fulano tal, ditar ali como deve ser a sua carreira, você que tem que ser líder. Se você não está satisfeito, vai em encontro, crie estratégia, busque oportunidades para que você consiga estar ali. Às vezes você vai quebrar a cara, às vezes não vai ser aquilo, mas quem está disposto a pagar o preço também recebe as suas recompensas. Então, é algo que eu fui aprendendo durante essa jornada. E então eu estaria fazendo o mesmo que eu estou fazendo agora, e eu tenho aprendido muito fazendo isso. Pode ser a melhor forma? Pode ser que não, pode ser que tenha outras formas melhores, mas pelo menos eu estou em paz que eu estou fazendo aquilo que justamente eu gosto e me gera prazer. Olha que coisa linda. Eu ia falar totalmente ao contrário, eu não estaria fazendo nada. Qual foi? Eu estaria gastando todo o meu dinheiro em túnel de vento. Calma aí. Eu estaria gastando todo o meu dinheiro em túnel de vento para ficar saltando. Tô brincando, é gostoso fazer isso que a gente faz aqui. Mas saltar é mais gostoso. Mas você pode fazer isso. Eu sei, eu posso fazer os dois. Eu só tô equilibrando aqui. Eu tô fazendo o morde a sopra, que você. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E você? Se grana não fosse problema, que hoje não é, que eu sei, o que você estaria fazendo agora? Fala aquilo que eu quero ouvir em Mykonos. Cara, a grana não é um problema, um ponto muito interessante. O que me falta hoje é tempo. Pra jogar o golfinho, né? Cara, no final de semana dá pra ministrar um golfezinho, né? Dá pra brincar ali. Se grana não fosse o problema, hobby. Viagem, Mykonos e jogando golfe no final de semana. Olha, eu diria assim que, com certeza, assim, dados os últimos
eventos aí, né, da minha vida, eu diria que eu viajaria mais, com certeza, mas eu já, com tempo livre, eu já começaria a dar início no projeto aí da minha família aí, cara. Com certeza. Meter um boneco, começar a criar o filhote aí. Fazer o deploy. Fazer o deploy em prod. Na verdade, eu iria para um rolê mais humanitário, para ajudar as pessoas, ajudar principalmente pessoas que não têm condições. Já teve experiência assim, né? Já tive. Foi remarkable, mas eu acho que a gente tem 11 minutos aqui, então não dá para... A lot. Então, a gente... Fica para o podcast, o intercâmbio que eu fiz em Gana. Foi sensacional. Vai ajudar, né, algum projeto voluntário no Brasil, em qualquer lugar, no seu bairro. Não precisa querer sair do Brasil. Acho que tem muita gente precisando na esquina da sua rua de ajuda. Enfim, eu voltou para o assunto sério de novo. Eu tô tentando tirar vocês aqui do assunto sério. Já foi muita visão para a galera. Eu acho que o pessoal já tá marretado de informação já. Eu queria agradecer primeiro, lembrar que se vocês gostam desse tema, se inscrevam no meu canal, compartilhe com seus amigos, dê um like. Temos 2 pessoas aqui sensacionais que compartilharam ideias e as vivências de vida deles que podem se aplicar na sua história, que podem servir de dicas e pode servir de caminho para você construir o seu propósito que você está querendo agora. Então, são 2 pessoas que são, além de grandes profissionais, 2 irmãos meus. Então, eu não estou finalizando, tá? Eu só estou abrindo o coração aqui agora. Eu vou falar uma coisa que acho que de todo mundo que assistiu, a gente tentou trazer um pouco de seriedade, um pouco de brincadeiras também, que é algo que está na nossa essência. E tem muito... Tudo que foi falado, no fundo, né? Não é sobre a linguagem, não é sobre fazer moonlight ou não, sobre usar IA ou não, mas justamente, realmente, entender qual que é o espírito da coisa e que por trás de, talvez as pessoas olhem, o cara trabalha pra gringa ali, tem vários empregos, ou ganha bem, ou tá vivendo um lifestyle legal, consegue ter acesso, mas por trás teve muito trabalho, muito aprendizado, então é tudo uma construção. Então, eu comecei com 10 anos, então para mim chegar aqui e ficar ditando regras, por isso que eu não gosto de fazer isso, assim como cada um aqui tem um momento ali que as coisas começou a fazer bastante sentido, e tá buscando esse propósito. Então quem vem pensando em carreira, esse é o segredo, e quem vem também querendo fazer um churrascão ali, fazer a resenha, a gente tá junto também, né, convida a gente. O que você achou da nossa conversa, Pedro? O que tá passando na sua cabeça agora? Você tá pensando no que você vai fazer à tarde e no char que você vai upar lá no seu jogo? Valeu a pena? Não, cara, é muito bacana estar com a gente aqui nesse momento agora, né, conversando, trocando ideia aí. A gente tem experiências, né, de carreira diferentes, caminhos diferentes, histórias diferentes, né, mas um ponto que é bacana é que chega a um nível que a gente se conecta, a gente conversa, todo mundo se entende, né? Entende o que o outro está falando. E é muito gostoso você poder ter um contato com pessoas, né? Você se conectar com pessoas. Então, o trabalho ali, querendo ou não, você vai vestir meio que um fardo ali, mas você se conectar com profissionais da área, que vão entender muitas das vezes, porque, na maior parte do tempo, galera, vocês vão estar fora do trabalho falando de trabalho. Sim. Né? Então, é inevitável. E aí, você tem piada interna, assim, da profissão, meme pra falar. É muito gostoso quando você tem essa interação. Alegria ali. Mas é um momento muito bacana. A gente, acredito que focou bastante em passar visão, né? Pra galera, contar um pouco da experiência aí, mas também meio que guiar de certa forma para quem quer ir para um caminho, né, mais de empreender ou quer possivelmente coordenar uma empresa no ramo de tecnologia, quer muitas das vezes construir uma carreira internacional. Então, o canal do Fê tá justamente aí para isso, né, para trazer
trazer histórias, vivências reais, né? Não é algo que tá ali na documentação da API. Ali. É o que ninguém conta. Exato. É as entrelinhas o gemidão do Whats na Irlanda. Exato. Essa história é bem legal ali. Quem que vai poder contar pros amigos Foi o chefe chinês. que o chefe chinês abriu na reunião com o cliente o gemidão do Zap que o Felipe mandou? Não compartilhou. Né? Isso aí é uma experiência, cara, que... que vai além do código. No né? final, esse é o meu porquê. É fazer você conseguir chegar nesse ponto. Ter esse tipo de história. Ali. Porque falar, eu trabalhei com Java lá na Irlanda, aí já começou errado, já tá triste. Uhum. Não, porque tá na Irlanda, não tem como tá feliz. Não, né? eu vou tá falar. com Java ainda. O cara, qualquer conteúdo, eu vou criar polêmica, que tá ali, felizão, falando da feature nova ali, sei lá, de tal linguagem, o lançamento novo ali, sei lá, qualquer coisa novo, assim, e não tá contando, assim, também essas vivências, tem algo errado, porque tá ali só pra falar que tem autoridade, mas no fundo não tem toda essa autoridade ali, porque é fácil a gente chegar aqui e ficar ditando que o Java é melhor, que o Go é melhor, Rust é melhor, que não sei o quê. Você tem que ser nômade digital, você não tá viajando, você é tonto. Exato. Não, exato. E não é dessa forma. E acredito que ir além do código e entender toda a estrutura ali que está por trás vai ser fundamental. E acho que é importante a gente fazer o CTA, né? Chamada para ação aí da galera, trazendo um pouco o marqueteiro. Seguir o canal aí, quem não seguiu. Hypar esse canal, que muitas pessoas precisam ter acesso do Além do Código. Seguir o Felipe Meriga no Instagram. E o seu arroba, qual que é o seu arroba? O meu arroba é @Luiz com S, Eduardo Luz. E o seu? Conteúdo de tecnologia. @Pietro ou 2 Os e um W no final. Aí dificultou, hein? Pietro. Estamos no estúdio Wender Feijó. Qual que é o seu arroba, Wender? Estúdio Wender Feijó. Estúdio Wender Feijó. Aí, fácil. Melhor estúdio de Londrina para podcast, gente. Se você é de Londrina região, se você é do Brasil também, dá para vir aqui. Galera, tudo que a gente conversou aqui não tem um certo e errado, né? A gente comentou que a gente vive numa bolha, querendo ou não. Não é porque eu faço Moonlight, Luizão já faz, Felipe faz, que todo mundo faz, eu sou o errado por não fazer. Não é sobre isso, tá, galera? É o ponto de você entender o teu momento. Se fizer sentido, você faz. Se não, para muita gente, apenas ter uma jornada e poder ter o tempo disponível para a família, né, já é o suficiente. Se a grana que entra ali tá conseguindo fazer com que tenha acesso, experiências, né, com o que você quer para sua vida, tá tudo certo. Né? É uma questão de ambição. Né? Cada um tem uma forma de ver o mundo, a necessidade do que precisa no mundo de formas diferentes. Então isso vai de cada um. Então se você não faz Moonlight, se você trampa CLT, se você se dedica para a empresa, tá tudo certo. Se para você tá certo, é isso. Você precisa ter essa paz de espírito que a tua situação atual é porque é decisão sua. Porque a partir do momento que você quer alcançar uma realidade diferente, você vai ter que se esforçar para aquilo se manifestar. Mais uma vez, se você curtiu, se você assistiu até aqui, né? Eu não vou nem precisar fazer CTA, porque eu acho que você já fez isso. Então, dê like, se você não fez, você tá errado. Pelo amor de Deus, você assistiu 2 horas de podcast, você não fez nada, parceiro. Coloca no comentário aí se você já mandou o gemidão do WhatsApp para alguém no trabalho. Coloque aí, eu quero que você escreva o que já aconteceu no seu trabalho, relate sua experiência, seja ela engraçada, seja ela triste. Vamos conversar. Dê um like, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Queria agradecer muito a presença do Luizão aqui, irmão meu, um ótimo profissional. É um prazer estar aqui gravando com você. Você também, eu vou abrir meu coração aqui. O Pietro é um anjo que entrou na minha vida esse ano. Conheci ele no começo do ano, parece que eu conheço ele há 9 anos já. E faço no GDG de Londrina, no Google Developer Groups de Londrina e também na PSP. E muito obrigado pela participação, é um prazer também, uma honra estar aqui com você. E foi do caralho, valeu, galera. Valeu.